Hoje nós vamos estudar um assunto. Eu tenho trazido estudos bíblicos, eu tenho aqui trazido alguns estudos para nós entendermos um pouco das doutrinas da graça de Deus, compreender o novo pacto, o velho pacto, estas alianças. Eu hoje, sei que movido pelo Espírito Santo de Deus, quero falar sobre um assunto que nas igrejas evangélicas tem sido algo muito complexo, muito conturbado. São alguns pontos, alguns assuntos que eu acho importante nós entendermos. Então, o tema desta noite está no telão: o crente no repouso do Senhor. Porque a Bíblia Sagrada diz que resta um repouso. E hoje o povo de Deus vive, sem paz. Parece que todo mundo está devendo alguma coisa para Deus. Sempre parece que o povo de Deus está em dívida. Olha, se você não fizer isto, olha, Deus não se agrada. Se você não fizer isto, o diabo pega. Olha, porque isto aqui não agrada a Deus. Isto aqui também não agrada. Deus não se agrada disso. Há uma sensação de que Deus não se agrada de nada do que nós fazemos, como se Deus quisesse o nosso mal. Mas nós temos que repousar. Resta um repouso. Repouso é paz. Repouso é descanso. Repouso é tranquilidade. Existem coisas que nós temos que compreender que Deus já preparou de antemão para nós. Está tudo preparado. Mas pastor, se eu não fizer, meu irmão, não depende de quem quer ou de quem corre. Às vezes você corre. E às vezes não dá tempo de você resolver. E Deus às vezes faz assim, as coisas acontecem. Eu sei que às vezes eu corro. Hoje foi um dia tão corrido, eu corri tanto. E um monte de coisa eu não consegui resolver. Mas quando Deus põe a mão numa situação, Ele faz. Nós vamos entender isso aqui. Há um repouso. Repouso quanto ao quê, pastor? Nós vamos entender. Hebreus 4 diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Olha, havia um temor, disse Paulo. Temamos, portanto, porque sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tem uma promessa. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Às vezes parece que alguém falhou. Versículo 2: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Preste atenção nesta leitura bíblica. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, com os patriarcas. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Olha, aqui está uma revelação. Se a palavra não for acompanhada pela fé, presbítero Rogério, não entramos no repouso. Se a palavra que nós ouvimos não for recebida com fé, acompanhada pela fé, ninguém tem paz no coração. Versículo 3: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Olha aí, versículo 4: porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência, ou seja, não agir por fé, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas obras. Olha que terrível! Isso é uma promessa para algumas pessoas, há uma promessa para um povo, e por desobediência, sabe, não entraram
fizeram? Não tomaram posse, não vivem no repouso de Deus. Versículo 7. De novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, resta um repouso. Resta um repouso para o povo de Deus. Há paz para o teu povo. E nós queremos entender e compreender estas verdades nesta hora. Se alguém chegou aqui e não tem tido paz, não tem vivido em paz, que saia daqui entendendo que resta um repouso para o povo de Deus. Há uma promessa de paz, há uma promessa de repouso, e que cada filho, tome posse desta promessa. Ajuda-nos a compreender a tua voz. Se há algum coração endurecido, hoje, ao ouvir a tua voz, que todos os corações sejam, Senhor Jesus, derretidos, que se submetam, que sejam submetidos à tua vontade. Ajuda-nos, Pai, a compreender a paz e o repouso que vem de Ti. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Mel. Meus amados irmãos, irmãs, minha família. Tratar de um assunto como esse, às vezes, se faz necessário para que você entenda, para que você compreenda acerca da segurança que você tem em Cristo Jesus. Algumas pessoas estão vivendo na obra de Deus e não têm paz quanto a nada, porque muitas foram as dúvidas que ao longo dos anos de cristianismo foram sendo colocadas nas suas mentes, nas suas cabeças. Então, nós temos que compreender, entender e estudar a Bíblia Sagrada para não vivermos, desculpe a expressão, como pessoas bitoladas e pessoas amedrontadas e pessoas cheias de dúvidas, cheias de questões e com medo de tudo e de qualquer situação. Então, eu quero que você se abra, que você entenda, que você receba aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a lhe dizer nesta noite, para que você tenha paz. Cristianismo é paz. O Senhor disse, eu vos dei a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então, nós temos que viver em paz. Olha, para viver em guerra, para viver em confusão mental, confusão emocional, para viver cheio de confusão, de loucuras, de medos, de fobias, nós teríamos que viver no mundo. Cristianismo não é isto. Cristianismo é lugar de segurança, de paz. Eu conheci já algumas pessoas na obra de Deus, e as pessoas vinham conversar comigo, e às vezes vinham com escatologia, e as pessoas começavam com escatologia, não, porque a grande batalha do Armagedon, porque o diabo virá e não sei o quê. Isto vai criando dentro da obra de Deus um medo terrível.
Sabe que o povo de Deus hoje vive muito amedrontado, porque como vai ser a batalha, e como que vai ser, porque vamos ou não vamos, se Jesus voltar hoje. Então algumas igrejas evangélicas dizem assim, ou se Jesus voltar hoje, irmão, você vai com eles. Você diz, será? A pessoa põe um será. Ou você tem certeza da tua salvação? Olha as perguntas que são colocadas hoje dentro da obra de Deus. Você tem certeza quanto à sua salvação? Se tu um dia me fizer esta pergunta, eu quase me urinei, eu jovenzinho, menino, 17 anos, 16, 17 anos, e um dia dentro de um ônibus veio um irmão, nós estávamos todo mundo na igreja, indo para uma chácara, e veio o irmão e disse assim para mim, você tem certeza quanto à sua salvação? Eu tremi um pouco e disse, tenho, eu tenho, mas não tinha muito. Eu disse, tenho, ele disse, será? Mas o será daquele homem me mandou para o inferno, mano. Eu fiquei com medo de... E eu fiquei, o dia de festa naquela chácara, todo mundo se divertindo, jogando bola, e eu dizia, será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou filho do diabo? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Então, as pessoas colocam estas dúvidas na mente dos outros. As pessoas gostam de, olha, será que é isso? Será que... Nós temos que compreender a palavra de Deus para termos um repouso. Eu quero lhe dizer uma coisa quanto à sua salvação. Se você estiver aqui na terra, quando Jesus vier buscar a sua, você vai ser arrebatado com Ele. Vou lhe dizer uma coisa. O Senhor vem nos buscar. Antes de todas estas confusões que o mundo vai passar, nós já vamos estar com Ele. Agora, pastores, se eu morrer antes, o que é da minha vida? O que é do meu futuro? O seu futuro está garantido com Deus. A tua vida não acaba, compreenda isto, a tua vida não acaba quando você morre. Você acaba aqui na terra, mas antes que o corpo caia no chão, o Espírito torna a Deus que o deu. Você volta para a casa do Pai. Então, nós temos que ter segurança quanto a isso, porque as pessoas não sabem muito bem. Pastor, um crente quando morre, ele vai para a glória. Pastor, e uma pessoa que não tem Deus, quando ele morre, Sheol, inferno. Pastor, como é a vida? Como que eu posso compreender estas coisas? Então você tem que ter segurança quanto à sua salvação. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é da salvação. Põe aí para mim, temos aí repouso quanto à salvação. Porque na obra de Deus, o que tem gente de medo, o que tem de pessoas com medo, estou com medo do diabo, estou com medo disso, porque se eu perder a salvação, porque se eu perder... Olha, vamos compreender isso aqui. Tiago 1,18. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas... Diga, eu sou uma primícia de Deus. Você é uma primícia de Deus. Você pertence a Deus. Você tem a sua salvação garantida. Você está nas mãos de Deus. A minha e a sua vida está segura nas mãos de Deus. Então, não adianta você achar que alguém vai te mandar para o inferno. Alguém pode falar o que quiser. Olha, nem principados, nem potestades. Leia depois Romanos 8, lá do versículo 28, 29 em diante. Olha, o que poderá nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, nudez, perigo, espada, fome. Nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga, nada pode me separar do amor de Deus. Porque nós já fomos salvos, e uma vez salvo, salvo para sempre. Pastor, deixa eu dizer uma coisa, porque eu fui numa igreja e disseram o seguinte, que se eu me desviar da igreja, for para o mundo, voltar para o mundão, eu vou para o inferno, o diabo me leva para o inferno. Não é verdade? Não. Mas pastor, se o irmão fala isso, então a pessoa que está na igreja mais ou menos, ela vai para o mundo. Vai. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida. Eu trouxe aqui domingo a mensagem, disciplina, correção e açoite. De Deus não se zomba. Mukterizo do grego. Não desdém, não faça pouco caso de Deus. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós temos que entender o seguinte, uma vez filho, filho para sempre.
Isto está muito bem explicado na passagem do filho pródigo. Ele vai e fica no mundo. Enquanto ele está na casa do pai, o filho pródigo tem proteção. Tem a cobertura, está debaixo do manto do pai. Quando o filho pródigo saiu da casa do pai e foi para o mundo, ele tinha uma reserva. Porque quando nós estamos aqui, nós plantamos. Tem pessoas que saem da igreja e falam assim, encontra você na rua. Aí você fala, e aí, irmão, como é que você está? Mil maravilha. Ai, minha vida deu um novo rumo, eu estou bem demais. Aí você pensa assim, mas como é que pode a pessoa sair da igreja e estar bem? Pastor, é mentira, não é? Não. No primeiro momento, não. Sabe por quê? Primeiro, porque a pessoa levou a herança. Porque tudo que ela plantou, plantou, está plantado. Estou dizendo que Deus é como homem, que, você plantou, mas você saiu da igreja, eu vou arrancar tudo. Não. Tem crédito, ela plantou, ela está colhendo. Só, lembra que eu falei no ofertório hoje? É um ciclo. Ela plantou, e agora começou a plantar errado. O que vai acontecer? Quando acabar a colheita boa, começa a entrar a colheita má. E aí, meu amado, aí é que a coisa fica feia. Então, nós temos que entender porque eu não estou aqui para pôr medo na igreja. Então todo mundo fica, não, porque o diabo vai pegar. Se você sair daqui, o diabo vai pegar. Porque e põe medo, e as pessoas estão indo para a igreja por medo. Você tem que vir para a igreja por amor a Deus. Imagina você pôr sua roupa, vindo para a igreja, eu tenho que ir hoje, porque se eu não for... Não, eu vou hoje para louvar a Deus. Olha que diferente. Estou indo para o culto, eu me arrumando. Olha, hoje o dia não foi fácil. Eu estava me arrumando. Ai, Senhor, obrigado. Que alegria. Eu vim com o meu coração repleto de alegria para a casa de Deus. Eu sei que você também veio. Não é peso. Não é peso. Pastor, mas se nós falarmos isso, o irmão não concorda que as pessoas... Podemos dar margem para as pessoas se desviarem? Meu irmão, vou te falar uma coisa. Se a pessoa se desviar do caminho de Deus, é porque realmente não entendeu nada do que Deus é. Porque eu vou dizer, eu não me desvio por nada. A Bíblia diz que nesse caminho nenhum louco errará. Sabe por quê? Porque eu tenho segurança, certeza do que Deus fez na minha e na sua vida. Agora, pastor, então salvação não se perde? Não. Mas se o camarada vai para o mundo, começa a fazer coisa errada, disciplina, correção e açoite. Pastor, o que é o açoite? Foi o que eu falei domingo. Açoite, morte, até uma morte prematura. Lembra de Sansão? Sansão era um juiz de Israel. Quando Sansão nasceu, os pais de Sansão fizeram o voto do nazireu. Era muito comum naquela época o voto do nazireado, nazireu ou nazireado, que jamais passaria uma lâmina na sua cabeça, porque ele foi consagrado a Deus. E aquilo lhe rendia uma grande força, um grande poder. Quando ele trai a Deus, quando ele nega a Deus e permite que o cabelo dele seja cortado, a promessa é quebrada e você viu o que acontece com ele. Olha, ficou cego, humilhado e deu cabo da vida. Então, o salário do pecado é a morte. Lembra, vamos falar de um profeta, Jonas. Deus manda ele para Nínive. Não, vou para Tarso. O que aconteceu? Então, a obra de Deus não é brincadeira. Meu amado, segurança nós temos na casa de Deus. Quem está compreendendo? Diga, na casa de Deus, eu tenho segurança. Então, o andar na casa de Deus, que eu digo, é andar com Deus, ter vida com Deus, estar na obra de Deus, não se desviar do caminho do Senhor. Quem está compreendendo? Agora, não se assuste. Pastor, eu tenho um familiar. Ele se desviou, eu tenho um sobrinho, eu tenho um filho, não está vindo na igreja, o diabo vai pegar. Meu irmão, você tem que levar a palavra, você tem que orar, você tem que, levar a palavra de Deus para esta pessoa. Agora, com amor, com sabedoria, com direção, não é com peso. Olha, se você ficar assim, o diabo... Não, vai dizer para ele, vai falar, pelo contrário, eu não falo em diabo para as pessoas. Eu falo de Deus, que diabo, quer saber de diabo? Eu falo, meu irmão, Deus ama você é uma ovelha preciosa, não é diferente? Você é uma pessoa importante para Deus. Você é uma pessoa... Olha, você é muito valoroso para estar na lama desse jeito. Você é uma pessoa que Deus ama tanto. Jesus se importou com você, morreu por você. Agora você vai ficar nessa vida, meu irmão. Isso não é para você, não. Olha para você. Agora, as pessoas vão no medo. Põe medo. Que medo? Se medo resolvesse alguma coisa. Que adianta a pessoa estar na igreja com medo, mas a mente poluída, o coração cheio de pensamento errado.
Que adianta? Eu estou indo na igreja porque eu tenho medo. Porque eu tenho medo, porque se eu não for, um filho vai morrer. Porque todo mundo que sai... eu vou sair da igreja, teu filho vai morrer, olha não sei o que vai morrer. O que já teve de pessoas que me procurou aqui, pastor, eu estou saindo do meu ministério, porque lá está assim, é briga por causa de louvor, é confusão, olha, o pastor não vive o que prega, está tudo errado. E eu estou saindo, e agora o pastor disse que se eu sair, Deus vai pesar a mão nos meus filhos. Meu irmão, não vai pesar a mão na vida de ninguém. Ok? Quem está entendendo? Que história é essa? Medo, peso. Não. Uma vez eu estava num culto, há muitos anos atrás, e o pastor fez um apelo. Olha, quem quer aceitar Jesus? E aí, ninguém levantou a mão. Tínhamos mais ou menos umas 80, 90 pessoas, ninguém levantou a mão. De vez em quando tem aqueles 2, 3 irmãos de igreja que salvam o apelo, né? Que já aceitou Jesus mais de 30 vezes na igreja e ele vai lá mais uma vez para dar uma força para o pastor. Nesse dia não tinha os irmãos. E o pastor, e ele foi ficando vermelho, e disse, olha, porque se você não aceitar Jesus, quando você chegar na esquina, vai ter um bandido te esperando. Eu disse, opa. Ele disse, olha, esse bandido está armado, se você não aceitar Jesus agora... Você vai morrer, teu carro vai ser metralhado na esquina. Eu fui ficando com medo. Na hora eu levantei a mão. Eu disse, eu aceito o que o senhor quiser, eu aceito. Eu fiquei com medo. O senhor me ia dar tiro no meu carro. E ele olhava para mim. Se você não aceitar, ele não sabia que eu era evangélico. Se você não aceitar, Deus está me falando. E eu fui ficando com medo. E o culto também não estava rendendo. Eu já levantei a mão e disse, eu aceito. Amados, estou brincando um pouquinho, para nós entendermos, nós somos salvos. Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de... Agora, olha o que está em Hebreus 10,14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou até que você peque. Com uma única oferta aperfeiçoou desde que você esteja na Cristo vive. Com uma única oferta aperfeiçoou para sempre se você for da igreja tradicional. Com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificado. Santificado aonde, pastor? Na conduta. Nós somos santos, o teu espírito é santo, o teu espírito é perfeito. Agora, na carne, nós estamos na nossa conduta, porque a nossa carne não se converte, na nossa conduta diária estamos sendo santificados. Por isso precisamos da igreja. Amém? Então tem que ter repouso. Você tem que ter repouso quanto à sua vida no espírito. Põe para mim, por favor, Wagner, repouso na vida do Espírito, porque há também uma grande confusão aí. Não, porque se não fala em línguas, não tem o Espírito Santo. Você já foi batizado, irmão? Você já foi batizado? Aí aquele irmão com 30, eu ouvi isso, não foi, amor? Olha, a pastora começou a chorar, está com uns 20, 30 dias, assistindo televisão de manhã, aí uma senhora disse assim, olha, eu estou muito feliz, eu tenho 5, mas uma senhorinha dava vontade de agarrar, de abraçar e de beijar. Sabe aquela senhora distinta, e ela chorando na televisão, olha, há 50 anos que eu estou na obra de Deus, e hoje eu fui batizada com o Espírito Santo, hoje eu falei em línguas. A senhora está há quantos anos na igreja? Disse o pastor. Estou há 50. Aí ele esticou o peito. Foi aqui que a senhora recebeu. Foi aqui. E ela chorava ela e a pastora. Mas como pode? Será que nunca ensinaram para esta mulher? Amado, se você não falar em línguas, não é sinal que foi batizado ou não com o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo? Não, pastor, porque lá em Pentecostes, naquele momento em que todos... ok. Você acha que todo mundo, a referência... então Jesus não foi batizado. Porque Jesus não falou em línguas. Então, a gente tem que começar a entender estas coisas. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus,
Você tem todo o fruto do Espírito está na sua vida. Uns profetizam, uns falam em línguas, outros não falam, uns têm os dons de discernimento. Agora, nós temos que compreender, porque as pessoas estão rotulando Deus. Aí você pega uma pessoa, 50 anos na obra de Deus, infeliz, porque eu fico imaginando, ano após ano, a irmã é batizada com o Espírito Santo? Não. Então se a irmã morrer hoje, vai para onde? Eu estou 50 anos na igreja, mas se eu morrer hoje eu vou para o inferno. Olha que coisa maldita, amados. No antigo ministério, nós tínhamos uma irmã que ela era a especialista em batizar as pessoas do Espírito Santo. E eu estava na igreja, mocinho, menino, e um dia, nós esperávamos esta irmã, ela era do Nordeste, ela era irmã do nosso pastor, e ela veio. Quando esta mulher veio, foi um rebuliço na igreja. Aí, fulana de tal chegou, fulana de tal chegou, fulana de tal chegou, porque ela vai batizar. E o povo... mas eu fui para o culto. E ela chegou em mim, e aquela filha, o povo falando em línguas, eu não falava em línguas, e ela foi, e vai daqui, vai dali, e de repente ela pôs a mão na minha cabeça e falou, começa a falar aleluia, começa a falar aleluia, começa a falar aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, me empurrou, e eu aí me disseram, e aí? Eu disse, fui batizado. Porque a gente força a barra. Você força a barra para dizer que foi. Sabe por quê? Porque você quer dizer que você tem o Espírito. Mas a pessoa, pense no emocional, na vida honesta com Deus. Como é que a pessoa fica? Porque ela finge que falou em línguas. Ela não falou, ela sabe que ela não falou. Eu sabia que ela não tinha falado. Porque era só tinha enrolado a língua. Só tinha enrolado a língua. Mas aí, foi batizado. Eu não podia dizer que não tinha sido. Mas eu dizia, não, eu fui batizado. Eu falo em línguas, eu fui batizado. Só quando eu chegava em casa, eu me sentia um peso na consciência de eu não sou digno da igreja, eu não sou digno da obra de Deus, eu não sou digno porque eu estou mentindo, eu não falo. Mas eu chegava na igreja, eu dizia, eu falo. Mas eu sabia que eu não falava. Olha como as coisas são. E quando alguém dizia, você foi batizado? Fui batizado. E eu chegava em casa e dizia, Senhor, eu não fui. Quantas pessoas não estão assim hoje na obra de Deus? Não tem repouso quanto à vida no Espírito. Meu irmão, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, não é dado por medida. Quando você recebe, você recebe. É no momento que você crê e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir daí, é a sua vida com Deus. Deus vai te dar o dom de discernimento, vai falar em línguas, enfim, ou não. Pastor, a pessoa pode ficar na igreja e não falar em línguas? Pode. E tem o Espírito Santo? Tem. Vamos estudar mais um pouquinho aqui. A unção está em nós. 1 de João 2, 26 e depois 27. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Agora, veja em relação às promessas. 1 de Pedro 1, 3 a 10. Visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. É isso que nós temos que ter. Com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando,
fazem com que não sejam nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está por perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. É só até aqui? Pastor, o que significa isso? Nós temos que desenvolver na nossa caminhada com Deus, desenvolver a nossa vida, a nossa maturidade, em amor, em fraternidade. Pastor, uma pessoa que não ama, quem tem o Espírito Santo de Deus ama. Quem tem o Espírito Santo de Deus ama. Agora, pastor, quem tem o Espírito Santo de Deus fica desejando uma... Não. Nós temos que entender o que é uma vida espiritual. Ah, mas pastor, tem pessoas que estão na igreja, mas faz mal para os outros. Aí está dando lugar à carne ou não tem o Espírito nessa pessoa. Tem muitas pessoas na obra de Deus, pastor, que são farsantes. A Bíblia diz que existem lobos vorazes que não pouparão rebanho. Tem pastor com Bíblia na mão que é pastor dos seus próprios interesses, é um lobo voraz, diz a Bíblia. Então, nós temos que começar a entender que em Cristo nós estamos perfeitos, nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e com o Espírito Santo, porque ninguém pode ser salvo se não tiver o Espírito Santo. E com o Espírito Santo você vai desenvolver a sua vida com Deus. Você estuda a palavra, você cresce, você vem ao culto, você vai crescendo na graça e no conhecimento, você tem um interesse pelas coisas de Deus, Deus vai te revelando. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós passamos a conhecer Deus e mais nós recebemos de Deus. Você está entendendo? Então, é vivência, vida com Deus. Se nós não tivermos vida com Deus, nós nunca vamos conhecer a Deus. Se você perguntar para mim, por exemplo, pastor, qual é o tipo de comida que o Barack Obama gosta? Eu sei lá. O americano gosta muito de café, de hambúrguer, de x-salada, x-egg, x-carne. Eu vou saber o que o Barack Obama... Porque eu não convivo com ele, eu não tenho vivência com ele. Agora, pergunta o que a minha esposa gosta. Eu falo para você tudo. Pergunta para as pessoas que eu convivo, que estão próximas de mim. Porque você desenvolve, você passa a conhecer. Nós temos que conhecer mais e mais de Deus. Amém? Não pela boca dos outros, mas pelas nossas próprias experiências. O Espírito não é por medida. João 3,34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por... Então Deus não dá o Espírito por medida. Por exemplo, não, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus está na minha vida, ele falta isto aqui. Ou ele falta isto aqui. Não, ele falta isto aqui. Se não, eu queria que você pensasse comigo um pouquinho. Porque se eu achar que quem não fala em línguas não tem o Espírito, eu também tenho que achar que aquele que não profetiza também não tem o Espírito. Eu também vou ter que começar a achar que aquele outro que não interpreta a língua também não tem o Espírito. Amados, o Espírito não é dado por medida. O Espírito Santo de Deus é dado a todos nós. Agora, cada um, e Deus sabe o porquê ou para quê, o momento que ele vai manifestar, o momento que vai acontecer, que vai falar ou não vai falar, quem está entendendo? Nós temos que ter paz, porque tem um monte de gente na obra de Deus que não tem paz. Vivem sem paz, porque, olha, eu tenho que buscar o Espírito, eu tenho que buscar a porção dobrada, eu tenho que buscar. Como eu vou buscar o que eu já tenho, amados? Jesus não disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas através do Espírito Santo? Como é que eu vou buscar? As pessoas estão, vem Espírito, me dá a porção dobrada. As pessoas não têm paz. Na obra de Deus vive um monte de eleitos, amados de Deus, sem paz. Repouso, tem que ter repouso no fruto do Espírito. 1 de Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar.
A obra é dele, a obra está completa. Quem faz a obra é ele. Ele quem efetua o querer e o realizar. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei, olha que importante, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, segundo a boa vontade de Deus. Agora, volta ao versículo 12, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Diga, eu tenho que desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Aonde agora? Gálatas 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob... Você é ou não guiado pelo Espírito? Diga, eu sou guiado pelo Espírito. Amado, nesse caminho, nem o louco erra. O Espírito clama, Gálatas 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba. Olha, preste atenção. E porque vós sois filhos, diga, eu sou. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Por que nós temos, pastor, esta sensibilidade, estas coisas por Deus? Porque nós temos o Espírito que nos inclina para isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Pastor, por que tem pessoas que não dão bola para as coisas de Deus? Outro dia eu vi um cara na televisão falando que Deus não existe e as pessoas riem. Por que as pessoas não acreditam? Porque não tem o Espírito. Quando você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, o Espírito Santo é que te convence. Amados, eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer de mim, não vou te falar de ninguém, vou dizer da minha vida. Isso antes de eu ser pastor, antes de eu estar na frente de um trabalho. Lá atrás, quando eu fazia alguma coisa errada, até hoje é óbvio que Deus, o Espírito Santo me dirige e não me permite, mas eu fazia alguma coisa errada, às vezes eu saía, fazia alguma coisa errada, aquilo para mim era um peso, porque o Espírito Santo me convencia do pecado. Pergunte para um filho de Deus. A pessoa pode estar fora da igreja. Você pergunte. Você se sente... A pessoa sabe, ela tem consciência do erro, do pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo que está nesta pessoa a convence do pecado. O Espírito Santo de Deus que está na vida da pessoa, sabe, começa a inquietar. Por isso que eu não acredito que um filho de Deus vai ficar aí, mas não dá. Não dá para ficar no mundão, não dá para ficar... Uma vez que você teve um encontro com Jesus, não dá. O que eu fico triste é que algumas pessoas na obra de Deus não compreendem isso. Não sabem distinguir. Pastor, por que às vezes você está fazendo alguma coisa, você sabe que é errado. Vou dar um exemplo banal. Você vai no mercado, você vai lá, aí a pessoa te dá o troco a mais, você começa a contar. Mas na hora, não é questão de honestidade. O Espírito Santo de Deus disse, esse dinheiro não é teu. Não é teu. Pastor, comigo o negócio, é benção, eu já vou levar embora. Você pode levar, é benção, mas vou dizer o Espírito, aquilo vai bater em você o tempo todo. Vai bater em você o tempo todo. Um dia, eu vou dizer de mim, eu peguei eu estava no carro, comendo um sanduíche, e parei no farol e eu me assustei. Vi um rapaz, ele queria lavar o carro. Eu disse, não, vou lavar não sei o quê. E ele, quer lavar o vidro? Eu falei, não lavo. E ele ficou parado na frente do carro olhando. Eu abri o farol e eu fui embora. Aí eu estava comendo um lanche, eu olhei para a pastora e disse, será que ele queria o lanche? Como que eu fiquei, pastora? Arrasado. Mas será que ele queria o lanche? Será que ele viu o lanche? Você tem Jesus, você já fica... É diferente. A tua vez eu falei, meu Deus, não podia ter dado lanche para ele. Eu fiquei por causa de um lanche. Mas eu comi tão mal aquele lanche, eu não queria nem comer o lanche. Depois, no fundo, até que eu comi, né? Mas fiquei, verdade. Eu fiquei com aquele negócio. Você faz
você faz alguma coisa. Olha, não é brincadeira. A pastora está rindo, mas você comeu, né? Comi, mas comi com dor no coração. A gente não fica, você não fica um negócio assim. A irmã Rosa está rindo tanto ali que ela vai urinar nas calças. O quê? Não, o estômago não doeu, doeu o coração. Mas sabe, você fica com aquele sentimento. Por quê? Porque nós queremos sempre fazer o bem, fazer o que é certo. Quem que conduz o homem para isso? O Espírito Santo de Deus. Porque a nossa natureza é má. A nossa natureza não quer fazer o bem. A nossa natureza não é boa. O que nos faz ter atitudes boas é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Pastor, como é que você pode perdoar uma pessoa? Como é que eu vou perdoar? Na carne ninguém perdoaria, mas o Espírito Santo de Deus que está em nós nos convence de perdoar. Por isso nós não temos raiva de ninguém. Se você tem que deixar o fruto do Espírito fluir através da tua vida. Tem que permitir isso. Senão você vai ficar guardando remorso, ficar guardando mágoa no coração. Eu já perdoo, porque eu sei que, sabe, o Deus que está na minha vida, está na vida dele, se não está também, pelo menos está na minha, e está tudo certo. Amém? O Espírito clama, repouso, tem que ter repouso no ministério do Espírito. Tem que ter repouso, o ministério do Espírito é glorioso. 2 Coríntios 3, 5 a 8. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse. Olha isso aqui, Diácono Adriano. Às vezes a gente acha que a gente é inteligente, né? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem da onde? Do Espírito Santo de Deus. Versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, ao ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério Mas nós temos um ministério glorioso. O Espírito Santo de Deus que está em nós. Olha, às vezes você vai entrar num negócio, o Espírito Santo de Deus diz, isso é fria. O Espírito convence você, convence do pecado, mostra. Às vezes vai estar fazendo um negócio, está ali para pôr a caneta, está um negocinho, lá no fundo você sabe. Olha, quando alguém está fazendo alguma coisa errada, a pessoa sabe que tem uma mutretinha no meio, tem um negocinho errado. Ela pode até fazer, mas ela sabe que está errado. Ninguém é enganado. O Espírito Santo de Deus, mas pastor, eu fui enganado. O Espírito Santo de Deus mostra. O Espírito Santo de Deus te revela. O Espírito Santo de Deus te dá a direção. Às vezes, você não se atenta a um detalhe do Espírito. Você, às vezes, põe a tua vontade por cima. Mas o Espírito mostra. É ou não é? Mostra. Sabe, o Espírito Santo de Deus... Às vezes alguém quer te ludibriar, quer te enganar. Agora eu estou assim, a pessoa vai fazer negócio comigo e começa a falar, não, porque me cobraram tanto. Eu já falo, vou dizer uma coisa para você. Esta semana eu falei isso para uma pessoa, eu vou falar uma coisa para você. Sou homem de Deus, eu sou um pastor, eu sou um profeta. Se você me roubar em R$100, isto vai ser a pior coisa da sua vida. Oh, pelo amor de Deus! Não estou aqui, não estou brincando. Se você estiver, o meu dinheiro é consagrado, o meu dinheiro é dizimado, o meu dinheiro é santo, não mexa no meu dinheiro. Oh, aí tem nego que fica vermelho, azul, não, está desconfiando de mim, não estou desconfiando de ninguém, só estou te dizendo, por amor a você, não mexe no meu dinheiro. Teve uma pessoa que um dia foi mexer no meu dinheiro, foi querer me enganar. Fomos fazer um negócio, fizemos um negócio, e a pessoa diz, deu problema e ficou tanto, você tem que me dar tanto. Eu disse, tem certeza que o valor é esse? Não, tem outros lugares que dizem que o valor é mesmo. Tem certeza? Amados, vou dizer, eu paguei. O dinheiro suado, não foi? Paguei as 3 parcelas, paguei. Em seguida, eu acho que até hoje esse cidadão
acho que se não se arrependeu, ninguém mais se arrepende de ter mexido no meu dinheiro. Não mexa no dinheiro consagrado a Deus. Não mexa. O Espírito Santo mostra. O presbítero Rogério, a pessoa foi mexer no dinheiro dele. Mexeu no dinheiro dele. Ele pagou um dinheiro para instalar um vidro, não foi instalar o vidro. Ele foi atrás, riu. O que aconteceu? Morreu. Ô pastor, eu estou brincando, presbítero Rogério. Morreu ou não morreu? Morreu. Não mexa no dinheiro de Deus, dinheiro consagrado. Dinheiro dizimado é dinheiro de Deus, é dinheiro consagrado. Se está devendo para ele, paga ele hoje. Já paga. Não mexa. Teve uma senhora que chegou aqui um dia numa reunião de oração, intercessão, disse, pastor, eu fui dar o dízimo, na hora que eu me levantei para dar o dízimo, eu cresci os olhos. Quem estava aqui aquele dia, levanta a mão. Olha, um monte de gente. Eu cresci os olhos no dinheiro do dízimo, eu peguei R$10. Eu disse, como assim? Não, no meu envelope. Estava lá, eu tinha separado, mas eu disse, eu vou pegar 10 para mim. E pus 10 no bolso, pastor, meu filho me deu R$600 na mão, pois eu perdi o dinheiro. Eu cheguei em casa, a chave quebrou na fechadura. E ela começou a contar tanta... Eu fui ficando com medo. Naquele dia, tinha 4 irmãos que estavam com o dízimo atrasado. Eu nunca tinha recebido dízimo numa reunião de intercessores. Mas teve gente, pastor, está aqui, meu Deus. Eu falo... Eu estou brincando? Foi brincadeira ou foi verdade isso aqui? Tá aí, tá todo mundo aí, sabe? Teve irmão que começou a tirar dinheiro. Pastor, eu estou atrasado e não sei o quê. Não, porque pois todo mundo pôs em ordem. E eu comecei a rir e disse, fala Deus. Você vai mexer no que é de Deus. Eu disse, a irmã aprendeu. Eu disse, eu aprendi. Toda cultura, a irmã vem com o dízimo. E eu, tá tudo aí, está tudo aqui. O quê? O Espírito mostra. Tem que ter repouso. Marcos 16, 17 e 18. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão. Mas tem poder na minha e na sua vida, pelo Espírito. Pastor, como é que é esse negócio? Porque se eu vier um endemoniado, e aí eu vou chegar lá, e ele vai se atracar comigo, ele vai me agarrar e vai me rasgar. O quê? O quê? Vai rasgar o quê? Vai rasgar quem? Em nome de Jesus. Meu irmão, se o inferno puder prevalecer contra o nome de Jesus, está tudo acabado. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, você tem autoridade. Você tem autoridade para declarar, profetizar, para poder orar, em nome de Jesus. Onde você coloca a planta dos teus pés é abençoado. Onde você coloca as tuas mãos é consagrado. O que é teu é de Deus, o que você consagrou a Deus está consagrado. Os seus filhos foram consagrados ao Senhor, a tua casa foi consagrada ao Senhor, a tua família, os teus bens, tudo que você tem, tudo que você alcançou foi Deus quem te deu. Amém? Então, há poder. Volta o 17, Wagner, por favor. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Segue. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão. Diga, tem poder na minha vida. Diga, este poder é o Espírito Santo de Deus. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco quase todos os dias até... Não? Eis que estou convosco até sexta-feira, todos os dias até a consumação. Deus está conosco quantos dias na semana? Quarta e domingo que tem culto. Todos os dias, diga, todos os dias, Deus está comigo.
João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. Palavra de Jesus. E Ele enviou o Consolador. Amém? Eu queria encerrar, porque já passei um pouco do horário, dizendo para você o seguinte. Nós temos que começar a entender o poder de Deus que está nas nossas vidas. O poder de Deus, ele se torna manifesto através da minha e da sua vida. Deus usa a minha e a sua vida para que a glória dele se torne manifesta. Saia daqui hoje entendendo o seguinte: você tem o Espírito Santo de Deus, você tem que ter paz. Não viva aí de um lado para o outro, com medo, porque falaram isso, pastor, mas porque falaram isso? Meu irmão, vai para a palavra, veja o que a Bíblia fala. O Espírito Santo de Deus vai te mostrar. O Espírito convence. Olha, quando eu ouço alguma coisa, você pode nunca ter ouvido alguma coisa na vida, mas quando você ouve, o Espírito Santo de Deus te convence. É verdade. Tem horas que eu ouço algumas coisas, o Espírito Santo de Deus diz, você disse isso aí não tem parte com Deus, não. As pessoas sempre me procuram, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Me diga agora. A pessoa começa a falar, algumas vezes, a minha esposa é testemunha disso, eu já interrompi e disse, irmão, por favor, para, isso não é Deus, ou isso é coisa da tua cabeça, isso não é Deus que está falando. Quando muitas vezes a pessoa começa a falar, começa a chorar, porque às vezes eu orei por aquilo, Deus testificou aquilo, Deus revelou aquilo e Deus vem e testifica por alguém. Como aconteceu domingo. Chegou uma irmã dizendo, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu tenho que te falar uma coisa que Deus mandou te falar. E a irmã começou a falar, eu comecei a me arrepiar, comecei a chorar, porque já vinha de encontro o que Deus estava me falando. Quando alguém te fala alguma coisa que é da parte de Deus, o Espírito Santo de Deus que está na tua vida te revela, te mostra, te dá paz. A paz tem que ser o árbitro, diz a Bíblia. Pastor, como eu sei se é ou não de Deus? Tem que trazer paz. Pastor, como eu sei se o negócio que eu estou fazendo é ou não de Deus? Tem que dar paz. Se não deu paz, não, porque e se acontecer isso aqui? Mas isto aqui, não deu paz? Não faça. Não deu paz? Não se envolva. Amém? Eu termino a mensagem dizendo, a paz que o Senhor nos deu, não é a paz que o mundo tem tentado dar para as pessoas. A paz que o Senhor nos deu é uma paz de espírito, é uma paz mesmo diante da adversidade. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflição. Então, o que é paz para o mundo, pastor? Paz para o mundo é não ter problemas. O que é a paz para o cristão, pastor? É ter paz mesmo com um problema. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença da paz de Deus e a paz do mundo? A paz do mundo é assim, está tudo bem, tem dinheiro, está tudo tranquilo, todo mundo está em paz, todo mundo sorri, todo mundo está bem. Pastor, qual é a paz do cristão? É mesmo diante do caos, tem certeza que o mal vai passar, que tudo vai cooperar, que Deus não falha, não é filho do homem para que minta, para que se arrependa, e consegue sorrir no momento em que todo mundo estaria chorando. Isto é a paz. É a paz que está tudo desabando. E a pessoa diz, eis que o meu Redentor vive, eu sei quem eu sou, sei em quem eu tenho crido. Eu termino com João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus.